Olá, turma! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de resumos. Basicamente, existem três tipos de resumos. O primeiro tipo, que é chamado de indicativo ou de descritivo, é aquele também que se usa muito o termo em inglês, o abstract, certo? Ele é um resumo curto de um parágrafo que descreve a estrutura do trabalho a que ele se refere, né? Do trabalho acadêmico. É aquele resumo que quando vocês vão se inscrever num evento, para participar de um evento, tem que enviar um resumo do trabalho que você vai apresentar. É esse tipo de resumo, ok? Então, o que nós precisamos lembrar? Primeiro, que existe um objetivo, normalmente, de escrever esse resumo para que o trabalho seja apresentado em um evento, certo? Então, nós temos aqui dois momentos em que esse resumo será lido. Primeiro, ele vai ser lido pela comissão organizadora do evento, que vai aceitar ou não a apresentação do trabalho. E caso seja aceito, depois ele vai ser lido pelos participantes do evento, que estarão escolhendo em qual sessão eles vão participar e vão decidir para qual sala, para quais apresentações eles vão se dirigir. Dessa forma, é importante a gente lembrar que o resumo ele tem a intenção de interessar o leitor pelo texto, né? Primeiramente a equipe de organização do evento, depois os participantes do evento. Então, ele é escrito para chamar a atenção a respeito do seu trabalho acadêmico. E, além disso, ele serve um propósito formal dentro da academia, o que significa que as regras que são expostas a ele têm que ser, que são colocadas, né, sobre como ele deve ser escrito, têm que ser cumpridas, ok? Então, tem que sempre seguir as indicações daquele evento ou daquela publicação para onde você está enviando o resumo. O resumo em outras situações, o resumo indicativo ou descritivo, ele também pode aparecer antes da introdução do artigo que vai ser publicado, ok? E aí ele tem a mesma função e serve mais ou menos a mesma estrutura, né? A intenção é representar em poucas palavras, né, em um parágrafo, aquilo que o texto trata, para que o leitor possa escolher se vai ou não seguir a leitura completa do trabalho. Outro tipo de resumo é o que pode ser chamado de informativo, às vezes analítico, às vezes resumo expandido. Esse resumo, ele é um resumo um pouco mais longo, como nós vamos ver, e a intenção dele é ser escrito ou para estudo próprio, né, ou como sumarização para um processo de resenha ou de estudo crítico. E também, às vezes, quando o professor de alguma disciplina pede para que vocês façam um resumo de determinado texto. E, por fim, nós temos o resumo crítico, que é a mesma coisa que nós chamamos de resenha. Então, nós não vamos trabalhar esse tipo de resumo aqui nessa parte da disciplina, porque daqui a 2 semanas nós começaremos a trabalhar com a resenha especificamente, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o resumo indicativo e o informativo. Sobre o resumo indicativo, então. O resumo indicativo, ele contém apenas um parágrafo, ele é escrito em apenas um parágrafo. A ABNT dá algumas sugestões sobre tamanho e estrutura, mas o mais importante quanto ao tamanho do resumo é sempre verificar as instruções de quem está pedindo aquele resumo. Então, se você vai apresentar, se você vai enviar um resumo para apresentação, por exemplo, de um trabalho em um congresso, é importante que você veja quais são as regras que a organização daquele congresso está pedindo que sejam seguidas, ok?
qual letra, qual o tamanho, como que vai ser a formatação. Tudo isso é sempre bom buscar a informação específica para a produção daquele resumo, ok? Seja para uma revista, seja para um professor de uma disciplina, para um congresso, é sempre muito importante que vocês vejam quais são as instruções pedidas para aquele trabalho. Outro ponto importante é que um resumo, ele sempre aparece na voz ativa e terceira pessoa do singular. Como assim? O livro trata de, a história fala sobre, esse estudo analisa, então é sempre voz ativa, terceira pessoa do singular. Por que isso? A partir do momento que um texto está publicado, ele continua ali, publicado, dizendo a mesma coisa para sempre, né? Ele está ali. Então ele diz, ele fala, ele é no tempo presente. Nós não vamos falar no passado e também não no futuro, porque o trabalho já foi feito, o trabalho está ali disponível, então sempre voz ativa, terceira pessoa do singular. Outra questão importante é evitar símbolos e contrações. Por quê? Normalmente no texto acadêmico, nós, quando colocamos um símbolo ou uma contração, precisamos explicar aquele símbolo ou contração. E no resumo, principalmente no indicativo, onde se tem um espaço muito pequeno para a escrita, não há espaço, literalmente, para se ficar explicando símbolos e contrações. Então, é mais fácil falar logo o nome completo, né? Ou colocar a coisa em palavras completas e não usar as contrações e símbolos, porque o leitor do resumo não é necessariamente um leitor da área, que já conhece sobre a área. Ele está procurando textos que lhe interessem. Isso significa que ele pode não conhecer esses símbolos e contrações. Também não se usa referência direta em resumo indicativo, ok? Nós podemos parafrasear aquilo que o texto completo fala, né? Mesmo que o autor seja você mesmo, você vai parafrasear, quer dizer, escrever a mesma coisa, mas com outras palavras. E o resumo, ele precisa ser seletivo. Isso vale para todos os tipos de resumo. A intenção principal é selecionar do texto completo quais são as informações mais importantes e apenas levar essas informações já selecionadas para o texto do resumo. Já o resumo informativo ou analítico, aquele que vocês vão produzir para depois poder estudar o texto sem precisar voltar ao texto como um todo, ou aquele que muitos professores pedem em suas disciplinas, ele normalmente vai ter o tamanho de mais ou menos 1/3 do original. Mais uma vez, aqui é muito importante sempre verificar as instruções, certo? Muitas vezes, por exemplo, o professor de uma disciplina que pede um resumo, pode pedir que vocês façam esse resumo, apesar do original ter 10 páginas, ele pode pedir que vocês façam o resumo em apenas uma, certo? Então, lembrando que sempre a intenção é ser seletivo, selecionar apenas as informações mais importantes, ok? Dentro daquele tamanho que foi estipulado para a produção do resumo. Outra questão importante é respeitar a ordem das ideias. Quando nós estamos escrevendo um resumo, nós apresentaremos as informações na mesma ordem em que elas foram apresentadas no texto original. Então, se o texto original começa com uma introdução, depois segue para metodologia e depois fala sobre resultados, nós não começaremos o resumo falando pelos resultados, nós seguiremos a ordem do autor. Começaremos pela introdução, depois a metodologia, por fim os resultados e assim por diante.
Nesse caso, as referências diretas, aquelas, né, entre aspas, as palavras exatas do autor, entre aspas, elas são bem-vindas, desde que sempre seguindo as regras da ABNT, ok? Lá no livro que eu estou deixando no SIGA para material de estudo da semana, vocês vão encontrar mais detalhadamente quais são essas regras. Outra questão importante é sempre manter a forma impessoal. Um resumo informativo, ou que pode ser chamado também de analítico, ele não é um texto crítico. O texto crítico é lá o resumo crítico, que chamamos também de resenha, certo, pessoal? Então, quando nós estamos escrevendo um resumo informativo, nós não devemos colocar informações pessoais sobre o leitor, né, sobre a pessoa que está escrevendo o texto, ou sobre a opinião de quem está escrevendo. Não, ele é impessoal, ele simplesmente fala as mesmas coisas que o texto original fala. E lembrando que deve seguir sempre uma sequência de frases concisas, diretas e interligadas. Quer dizer, um resumo não é um esquema. Ao mesmo tempo que o outro tipo de resumo, o indicativo, ele se resume a um parágrafo. Aqui nós vamos ter uma sequência, né, de parágrafos, mas sempre formada de frases concisas, diretas e interligadas, certo? As ideias precisam fluir e fazer sentido. Então, por hoje era isso, pessoal. Vejam lá no livro, estudem o livro que foi disponibilizado no SIGA para saber quais são as regras mais específicas sobre a produção desses resumos. E nos vemos no nosso encontro online da semana. Tchau, tchau!